Fala galera, olá para todos. Não sei que horas você está vendo esse workshop, mas bem-vindo e parabéns por ter se inscrito e estar buscando algo a mais ou buscando ferramentas técnicas que de fato façam você realizar ou ser mais produtivo no seu dia a dia. Meu nome é Iago Dal Bosco, eu vou me apresentar mais para frente neste workshop de realização e produtividade. E dentro desse workshop eu vou te mostrar técnicas e ferramentas necessárias para você dar o primeiro passo e matar 80% das suas tarefas diárias. Ou até mesmo você que já age, eu vou te ensinar como ser mais produtivo no seu dia, tá? Esta aula eu vou fazer no PowerPoint aqui no computador, tá? Para vocês, eu só estou fazendo uma pequena introdução aqui para a gente se conhecer melhor e para vocês visualizarem eu. E agora, vamos de fato ir para essa aula para vocês entenderem as ferramentas que a gente vai trabalhar, como vocês vão conseguir matar 80% das tarefas diárias ou até mesmo ser mais produtivo do que vocês são. Então vamos para esse workshop de realização e produtividade, que vai ser bem bacana. Eu separei ferramentas sensacionais para você conseguir já sair desse workshop, já implementando essas ferramentas, essas técnicas que a gente vai trabalhar hoje, tá ok? Vamos para o PowerPoint e a gente vai conversando. Então vamos lá, galera. Como que eu falei, tá? Eu vou ensinar essas técnicas para você, essas ferramentas, e a gente vai conseguir fazer aí juntos, entender de fato essa teoria, entender a ferramenta, para que você saia desse workshop realizando, fazendo, sendo mais produtivo e colocando de fato em prática tudo isso que a gente está conversando, tá ok? Tudo bem, eu sei que parece muito bom para ser verdade. Talvez se eu tivesse no seu lugar, eu também poderia estar pensando a mesma coisa. Mas eu já vi tantas pessoas que utilizaram essas ferramentas e essas técnicas que eu vou mostrar para vocês e que me mostraram tantos resultados positivos e falaram que foi tão bom para elas. E eu vou até deixar abaixo aqui alguns dos depoimentos abaixo para você dar uma olhadinha. O que o pessoal está falando dessas ferramentas, tá? E o fato é o seguinte. Por que essas pessoas conseguiram realizar? Por que essas pessoas estão sendo mais produtivas? Porque elas tiveram a chance de ter acesso a ferramentas e técnicas certas para serem mais realizadoras e mais produtivos no dia a dia. Não adianta nada a gente ficar vivendo com frase de para-choque de caminhão. Eu gosto muito de falar dessa frase. Não adianta nada a gente viver com frase de para-choque de caminhão. Nós precisamos, de fato, aprender ferramentas e técnicas comprovadas e testadas para a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, para nós sermos mais realizadores e mais produtivos, tá ok? E hoje eu vou te ensinar duas ferramentas para você sair desta aula, como eu falei, e já colocar em prática na sua vida. Vamos parar com essa questão de frase de para-choque de caminhão e vamos de fato utilizar ferramentas e técnicas testadas e comprovadas, tá ok? Antes de tudo, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar um pouquinho mais de mim, mas eu quero que você entenda. Talvez eu sou um pouco como você. Nossa, Iago, mas como assim? Um tempo atrás, exatamente aí uns 4 anos atrás, eu só queria entender como funcionava a realização, como funcionava a produtividade. Eu queria entender como ser mais produtivo na minha vida. Porém, eu sentia que eu procrastinava demais. Eu enrolava nas minhas tarefas. Eu tinha dificuldade em, de fato, dar o primeiro passo. E eu não conseguia matar as tarefas do meu dia a dia de forma assertiva, real e objetiva. Neste período aí que eu estava passando por esse momento, eu comecei a procurar mecanismos, ferramentas e técnicas para eu conseguir de fato fazer isso. Eu tentei diversos modos, mas eu não estava conseguindo achar uma maneira que me deixasse confortável para realizar, para ser mais produtivo. Eu não estava conseguindo achar aquele equilíbrio, sabe? Então eu estava muito preocupado porque eu não estava achando nada. Mas buscando, eu encontrei o coaching, tá? Como vocês podem ver nas fotos, eu vou contar um pouco mais da minha história para vocês entenderem, tá? Quando eu encontrei o coaching, eu fiquei apaixonado, tá? Eu fiz imersões, eu fui em treinamentos e comecei a me desenvolver.
tá? Ali em cima vocês vão ver as minhas duas trainers, tá? A Magda, à esquerda, desculpa, que começou a fazer a minha especialização em produtividade e negócios, tá? E à direita é onde tudo começou junto à Glória, tá? Ela começou a me mostrar esse mecanismo do coaching, essas ferramentas, essa metodologia, tá? Que é fenomenal para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de negócios, tá ok? Então eu comecei com a Magda, me apaixonei, imergi nesse mecanismo, nessa ferramenta, nessa metodologia, tá? E comecei a estudar demais, me aprofundei, fiz vários cursos, Leader Coaching. Hoje eu sou também analista comportamental, analista 360 graus de empresas. Então eu imergi de fato dentro do universo do coaching e num determinado momento eu pensava tanto em realização, tanto em produtividade, que teve uma oportunidade na minha vida. Teve uma oportunidade de eu de ser coautor do livro Realizar, junto com José Roberto Marques ali à direita acima. Não sei se vocês conhecem o José Roberto Marques, ele é o idealizador e o fundador do Instituto Brasileiro de Coaching, que tem renomada nome aí, e diversas instituições internacionais reconhecem os coaches formados pelo IBC e teve essa oportunidade. Tivemos muitas pessoas que quiseram ser coautores, se eu não me engano foram 400 ou 500 coaches formados pelo IBC que se candidataram a ser coautores. E eu fui, dentre esses, estudei, foquei, fui e consegui. Eu fui entre os 23 coautores do livro Realizar. E dentre os 23 coautores do livro Realizar, eu fui eleito entre os 6 melhores artigos dentro do livro. Então foi uma chave que virou na minha vida que eu fiquei apaixonado e sensacional. E eu fiquei apaixonado. Então ali em cima vocês vão ver ali junto ao José Roberto Marques, para vocês entenderem por que tá todo mundo com a mão levantada e por que tá todo mundo sorrindo. Eu cheguei lá, eu fiz a minha palestra no lançamento do livro e eu era o coach mais novo, coautor mais novo. E o José Roberto Marques é baixinho, eu sou alto. Cheguei lá e falei, galera, tá todo mundo quieto, tá todo mundo baixo, autoestima, vamos levantar que eu vou tirar uma foto. Eu vim aqui para tirar uma foto, eu vou tirar uma selfie com você, José Roberto Marques. Então todo mundo levanta a mão aí, faz um movimento de conquista. Então foi bem bacana esse dia. Ali embaixo a gente teve um business game na minha segunda formação de coaching e minha equipe foi campeã. Eu fui o líder da equipe, então foi um troféu maravilhoso. Ali abaixo foi o nosso workshop de realização aqui em Americana, praticamente o mesmo que eu estou fazendo online aqui com vocês, mas foi presencial e eu lancei o meu livro, tá? E mais no final desta aula, a gente vai fazer um lançamento aqui também. Não é do meu livro físico, mas é um negócio bem bacana para vocês, tá? E tá aí. Teve 40 pessoas, então foi sensacional, tá? E eu comecei a ter tantos resultados positivos, eu comecei a atender alguns clientes de graça, alguns amigos, eu comecei com amigos, tá? E pelo menos 90% deles começaram a ter resultados positivos também, tá? Nas minhas palestras, nos meus workshops. Então eu comecei a pegar o gosto, eu fiquei apaixonado por contribuir, desenvolver pessoas, tá? E eu fiquei apaixonado por mostrar o que eu aprendi para os outros, né? Eu fiquei apaixonado. E depois do livro Realizar, minha vida mudou. E eu quero conseguir passar isso para você. Pelo menos um pouco do que eu sei e que eu aplico em minha vida. E nos meus atendimentos, nas minhas mentorias e nos meus clientes. Por isso que nós estamos aqui hoje para fazer essa aula, tá ok? Então vamos para a aula? Não há e nunca haverá melhor hora para começar a desenhar o seu futuro do que não ser agora, tá? Então, essa é uma frase que norteia a minha vida, essas duas frases, tá? Então, hoje, a gente precisa começar a agir hoje, para a gente começar a projetar nosso futuro, para a gente começar a desenhar a nossa trajetória. Então, essa aula é isso mesmo, é para a gente aprender a dar um primeiro passo,
é ter um direcionamento, ter um método, tá? E a gente ter uma sequência, uma continuação, tá? Que daí vai levar à produtividade. Então, outra frase que norteia a minha vida é: se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, tá? Qualquer lugar serve. Então é muito interessante, é muito importante você ter um caminho a seguir, você ter um método, uma direção, tá? Então é muito importante, tá ok? Então vamos lá. O que é, Iago, um objetivo? O que é uma meta? O que me faz realizar? Você está vendo esse binóculos aí? Você está vendo que tudo em volta está embaçado e dentro tem um foco. Isso é o objetivo. Quando você define um objetivo, quando você define uma meta muito bem estabelecido, muito bem definido, você vai ver que ela fica nítida. Você sabe para onde você vai. Não fica chapiscada, não fica embaçada como está em volta desse binóculo. Você vê que quando você põe o ponto no binóculo, você sabe exatamente para onde você está olhando. E você sabe exatamente o caminho a seguir. Você não sabe exatamente as ações que você vai ter que ter durante esse processo, durante essa caminhada. Mas vai ser degrau por degrau e a gente vai aprender hoje como desenvolver, como desenhar isso. Tá ok? Então, para a gente começar a falar de meta, não sei se vocês conhecem, existe uma meta hoje na administração, o coaching se apropriou muito desta técnica, dessa ferramenta e aprimorou, né, que é a meta SMART. Tá? Eu traduzi aqui para MART, que é SMART em inglês, tá? Eu traduzi ela para o português para ser mais fácil de vocês entenderem. Tá? O que é a meta MART? Cada letra dessa vai te dar uma direção, tá? Então toda a meta você vai pensar em cima desses 5 pilares, tá? Toda meta ela tem que ser mensurável. O que é isso, Iago? A meta ela tem que ser medida, tá? Não adianta você falar: nossa, esse mês eu quero atender clientes. Ela não é mensurável. A sua meta ela tem que ser mensurável. Você tem que falar: eu tenho que atender X clientes. Eu tenho que andar X quilômetros. Eu tenho que dirigir tantos quilômetros. Então isso é ser mensurável. Você vai atender 30 clientes no mês, tá ok? A meta ela tem que ser atingível, tá? Você pode realmente atingir ela? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu acabei de abrir um negócio, ou vamos falar em prestadores de serviço, tá? Eu acabei de começar a atender, exemplo. Tá? Como coaching. Quando eu saí da minha formação de coaching, eu falei: nossa, eu vou começar a atender, tá? Porra, esse mês eu quero atender 30 clientes. Tá, ela é mensurável, ok, mas ela é atingível? Pô, é meu primeiro mês de trabalho, ninguém me conhece. Eu consigo atingir isso no meu primeiro mês de trabalho? Não. Então o que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar, tá? Como que seria uma meta atingível para mim? Eu poderia atender, ou botar como meta, atender 5 novos clientes. Porque daí é atingível, tá? Então eu tenho uma meta. Ela é atingível e mensurável. Ela é relevante? Ela faz sentido para mim? Muito, porque eu acabei de sair do meus processos, do meu curso de coaching, tá? Eu lancei o meu livro, eu quero me desenvolver nessa parte, eu quero atender como coaching. Faz sentido para mim? Faz. E para você, a sua meta faz sentido? Por exemplo, atender 30 clientes? Para uma pessoa que tem negócio, ou para um psicólogo, para um arquiteto, enfim, para alguém, tá? Ela tem que ser temporal. Quando você vai atingir essa meta? Eu posso falar que eu quero atender 5 novos clientes no meu primeiro mês de trabalho, ela faz sentido para mim e eu quero atingir ela até 30 dias após o dia de hoje. Então vamos falar que daqui a um mês é 17 de 2 de 2020. Então eu tenho uma meta mensurável, atingível, relevante e temporal. Eu botei tempo. Eu tenho que pôr tempo. Não adianta nada eu falar: eu quero atender 5 clientes. Tá, em quanto tempo? Em um mês? Em 2 meses? Um ano? Então você começa a botar uma trajetória na sua meta. Ela é específica. Então, toda meta ela tem que ser específica. Como a gente falou desde ali de cima, ela é atender 5 clientes, tá? Ela tem que ser específica, tá? Poderia ser melhor ainda a minha meta. Vamos falar que eu acabei de sair dos meus cursos, eu quero atender como coaching. Eu tenho que atender 5 novos clientes que procuram produtividade e realização na sua vida.
Pronto, achei a minha meta específica, atingível, mensurável, relevante, temporal e isso aí. Então, botou todos os pontos. Então, isso é muito importante, tá ok? É importante a gente ter metas de curto, médio e longo prazo, tá? Longo prazo, tem pessoas que falam que é daqui 5 anos, tá? Eu gosto de trabalhar em cima de 3 anos, porque 3 anos já muda muito as coisas da nossa vida. Então, eu gosto de trabalhar em cima de 1 a 3 meses, as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e as metas de longo prazo. E como que eu vou fazer essas metas, Iago? Acabamos de ver. Utilize o método MART, tá? Então, aqui eu voltei e coloquei uma frase, quanto irei vender e quantos clientes vou atender no meu primeiro mês de trabalho. Então, essa é uma meta que começa no curto prazo, tá? E para o médio prazo, como que eu utilizo? Utilizo o método MART. Então, é muito importante a gente ter estas metas, curto, médio e longo prazo, e todas seguirem os padrões de método MART, ok? E vamos lá. Definimos as nossas metas, os nossos objetivos, nós precisamos montar um plano de ação, tá? E como que eu vou montar esse plano de ação? Então vamos lá. A meta eu defini através do método MART. Eu tenho que trabalhar em cima de submetas. O que é submeta? Eu tenho que fragmentar a minha meta. Você vai entender no próximo slide. Depois, você tem que ter submetas diárias. Então, você vai ter uma meta de Marte, tá? Vamos falar que eu falei que eu ia atender 5 clientes no mês, eu vou ter que ter uma submeta em cima disso e vou ter que ter submetas diárias. Então, eu vou ter que ter tarefas, ações diárias para eu alcançar essas metas maiores, tá? E não adianta você ter meta se você não medir o desempenho. Você tem que ter indicadores de desempenho. Então, o que não se mede não se gerencia. Se eu coloquei uma meta lá, que nesse mês eu vou atender esses 5 clientes, tudo bem. No final do mês eu tenho que medir o meu desempenho. Pô, eu consegui os 5 clientes? Não consegui. Putz, mas por quê? O que aconteceu? Você vai ter uma visualização do seu desempenho no mês e o que você pode melhorar para o próximo. Se eu tivesse feito a minha meta no começo do mês e no final do mês eu não tinha medido meu desempenho, eu ia entrar em outro mês e não ia conseguir definir uma meta nova, palpável, atingível, relevante. Então é muito importante você medir esse desempenho. Vamos lá para uns exemplos para todos entenderem, tá? Eu tenho uma meta grande de emagrecer 2 quilos em 30 dias, tá? Eu coloquei uma data aí, mas só para vocês entenderem. Então eu tive uma meta, certo? Que é atingível em 30 dias perder 2 quilos, tá? Para uma pessoa que está sobrepeso, tá? Lógico que toda meta, muitas vezes você vai precisar de uma consultoria, você vai precisar de uma mentoria, você vai precisar, por exemplo, nesse caso, emagrecer 2 quilos é uma meta, lógico. Muitas vezes eu vou precisar de um nutricionista para me ajudar, para saber se isso é atingível, enfim. Mas é para vocês entenderem. Aí eu trabalhei em cima dessa meta, em cima do método MART. Tá? Ela é temporal, porque ela tem tempo. Tá? Ela é atingível, porque é atingível perder 2 quilos em um único mês. Tá? Ela é relevante demais para mim, que eu estou em sobrepeso. Tá? Ela é mensurável. Eu consigo medir 2 quilos. Eu não falei que eu queria só emagrecer. Eu vou emagrecer 2 quilos. Tá? E ela é específica. São 2 quilos. Tá? Então eu trabalhei em cima da meta MART. Então como que eu vou fazer? Se a meta eu pus em cima de 30 dias, vamos para submetas, vamos fragmentar ela. Para eu perder 2 quilos, aqui é um exemplo, você pode botar 10 submetas. Mas vamos lá. Eu quero emagrecer 2 quilos, o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar e correr, eu preciso fazer dieta e eu preciso não beber bebida alcoólica durante esse período. Tá? Então eu botei 3 submetas para vocês entenderem. E quais são as submetas diárias em cima de cada submeta? Caminhar e correr. Então eu preciso caminhar 15 minutos e correr 20 minutos diariamente. Eu preciso comer a cada 3 horas, 2 refeições com carbos, o restante sem, isso de acordo com o que a nutricionista me falou, e eu não vou beber.
Não vou beber nada de bebida alcoólica durante esses 30 dias para me ajudar, tá? E quais são os meus indicadores de desempenho? Caminhar e correr. Como que eu posso medir se eu estou indo bem? Por tempo. Eu posso ver se eu melhorei o meu tempo nessa caminhada. Eu posso ver a distância, se eu corri 5, 6, 7 quilômetros. Eu posso ver as calorias que foram perdidas na melhoria. Vamos pensar em cima de alimentação, da dieta. Eu estou comendo a quantidade certa de carboidratos? Putz, eu não emagreci. Putz, eu comi chocolate? Eu cumpri todas as refeições? Quanto de carboidrato eu estou comendo? Em cima da bebida eu bebi? Quantas vezes eu bebi? O que eu bebi? Então você entendeu que você teve uma meta em cima da meta Marte, você teve uma submeta, você teve uma submeta diária e você teve indicadores de desempenho, tá? Então aqui a gente seguiu esse padrão. Aqui a gente falou de emagrecimento, tá? Vamos pensar em vendas agora? Mais um exemplo só para vocês entenderem, tá? Que é muito importante, muitas vezes uma pessoa se identifica mais com um tipo, a outra com outra. Então vamos lá em outro exemplo, tá? Minha meta é vender R$1.000 em 30 dias, até 17/2/2020, tá? Quais são as submetas? Eu preciso vender R$1.000 no mês, eu preciso ter 2 novos clientes e a minha meta é vender 80% para clientes antigos, tá? Vamos fragmentar isso por dia? Como a gente vai para submetas diárias, eu preciso fragmentar por dia, tá? Então vamos lá. Se eu quero vender R$1.000 no mês, eu tenho que vender 33,33 por dia. Tá vendo como ficou mais simples, mais fácil? Eu preciso apresentar o meu produto ou o meu serviço para uma pessoa a cada 2 dias para eu conquistar um cliente novo, pensando que preciso fazer 20 ligações em 30 dias. Tá? E o terceiro é fazer 1 a 2 ligações por dia para clientes antigos. Tá ok? Isso foi um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Lógico que vendas de consórcio é uma coisa, vendas de aluguel é outra, vendas de produto é uma. Enfim, você precisa entender o seu negócio. Mas entendendo a estrutura, você consegue colocar no seu dia a dia. Tá? Indicadores de desempenho. Você está vendendo? Hoje já é dia 24/12. Eu precisaria ter vendido 466,62 até hoje. Eu fiz isso. Para o 2. Eu estou apresentando meu produto para uma pessoa a cada 2 dias? No 3, eu estou fazendo 1 a 2 ligações diárias? Então você consegue ir medindo o seu desempenho. Você bateu a meta? Ok, você fez tudo isso? Ah, eu fiz um pouco a mais para conseguir chegar nisso. Então você sabe no próximo mês como você tem que fazer. Enfim, e assim você vai estruturando e melhorando as suas metas, tá ok? Então tudo isso aqui a gente definiu. Tá? Então a gente definiu, a gente planejou. E agora? Bora para action, né? A gente precisa agir. Então aqui eu tô te mostrando como você sair do zero para dar o primeiro passo. Então você está saindo do zero porque você entendeu como definir suas metas. E agora para você dar o primeiro passo, vamos pôr para funcionar, vamos agir. E essa técnica, essa ferramenta que eu vou te mostrar agora, que se chama To-Do List, além de você, tá? Além de você ter ela como uma base para ação, ela é uma ferramenta que melhora muito a performance, muito a produtividade. Porque lá você tem as tarefas diárias, tarefas semanais, porém essa to-do list vai te entender, vai te desenhar de forma para que você seja assertivo e produtivo nesse planejamento de ação. Tá? Então essa técnica ela é chamada to-do list, tá? Ela é nada mais nada menos do que uma lista de tarefas, tá? Porém ela é bem organizada de forma a aumentar muito a produtividade, tanto pessoal, de equipe, corporativo. Eu faço alguns atendimentos para a empresa e putz, funciona demais, demais. Você bota num quadro, numa lousa, tudo que a empresa tem que ser feita na semana, diariamente, e você desencadeia para cada funcionário, para cada colaborador. Então é sensacional. E você pode fazer isso também. Você pega numa lousa, num caderno,
tá? Depois de definidas as metas que a gente fez anteriormente, a gente vai para o to-do list, tá? Eu tô falando o que funciona para mim, o que é testado e comprovado comigo e com os meus processos de coaching, para os meus mentorados, para os meus alunos, tá? Eu gosto de fazer isso no começo da semana. Não sei se o começo da semana para você é na segunda-feira de manhã, eu não sei se o começo da semana para você é no domingo à noite, tá? Mas é muito importante ser no começo da semana, tá? Tira uma horinha, tá? E organiza a sua semana. Coloca no papel o que precisa ser feito na sua semana. Coloca tudo, pessoal, profissional, tá? Tira um tempo só para ela, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente colocou que eu quero caminhar, correr, fazer dieta. Então, começa a colocar no to-do list. Ó, eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso fazer dieta, tá? O que você precisa fazer disso? Ah, eu preciso caminhar 15 minutos, 20 minutos. Então, você sabe que aqui você vai perder 35 minutos para se preparar, para comer, para não sei o quê. Então, você começa a organizar, tá? Pô, eu preciso trabalhar de tal horário a tal horário, tá? O que você precisa fazer no seu trabalho? Pô, eu preciso fazer isso, isso, isso. Coloca no to-do list, tá? Planeja a semana, planeja o seu dia. E fala, ó, da semana eu quero fazer 5 tarefas. Eu vou ser bem sincero, dentro dos meus alunos, a gente tem uma média de 5 a 7 tarefas diárias que as pessoas conseguem fazer de forma produtiva, tá? Então, é muito importante você fazer isso. Eu sou muito produtivo na parte da manhã, tá? Eu pego meu to-do list, de manhã eu rebento. Faço as tarefas. De tarde eu faço uma parte mais operacional. À noite eu deixo mais para ler um livro, para criatividade, para gravar essas aulas para vocês, tá? Então você começa a se entender fazendo o to-do list. E tá vendo aqui no cantinho, aqui onde estou passando o mouse, ó, tá? Ali você vai ir dando um check, você vai dando um sinal de positivo para as tarefas que você vai fazendo, tá? Nossa, Iago, mas por que? Que besteira! É muito importante. Você não tem noção o nível de satisfação que vai te dar quando você ir dando um check, você terminar o seu dia e falar, meu Deus, eu fiz tanta tarefa. Isso vai te motivar. Isso vai te mostrar que você está indo em direção ao caminho que você quer. Isso vai te dar produtividade, tá? E é muito legal que vai chegar no final da semana, vai ter tarefa que você não fez. O que vai acontecer na próxima semana? Você vai apagar todas as tarefas feitas e as não feitas, você vai pôr um tracinho. Você vai pôr um tracinho. Nossa, Iago, mas por que eu vou pôr um tracinho? Porque você vai ver que ela ficou para outra semana. Muitas vezes ela tem que ser uma prioridade para essa nova semana, ou muitas vezes você vai entender que se ela ficar mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas, é uma tarefa que você não está conseguindo fazer agora, você precisa entender o porquê. Ah, você precisa se desenvolver mais para conseguir fazer ela? Você precisa de mais equipe para fazer ela? É de fato uma necessidade ou você pode pôr no tem que? Pode fazer depois. Então ela vai te dar todos esses direcionamentos, tanto para ação, tanto para produtividade, tá bom? E isso tudo, galera, que eu tô te dando aí de dica, eu quero que vocês entendam que eu tô à total disposição, tá? Total disposição para vocês, tá? E eu gosto de... E vamos caminhando aí pro final de nossa aula, e eu gosto muito dessas duas frases, tá? 3 pássaros estavam em um galho quando um deles decide voar. A pergunta é, quantos pássaros restaram no galho? Todos, os 3. Porque decidir voar e tomar a atitude de voar são coisas muito diferentes. Você é o único responsável pela vida que tem levado. E é o único responsável para mudá-la. Tá? Então hoje a gente aprendeu como definir meta, como colocar na prática, como fazer meta diária, como medir o desempenho, como colocar elas para fazer. Então só depende de você agora. Essas foram as 2 ferramentas que você já pode sair aplicando na sua vida a partir de hoje. Você pode sair daqui e falar, nossa, eu vou fazer tudo. Vou montar meu to-do list, vamos lá, vamos fazer. Então você começando a colocar isso em prática, você vai começar a ter resultado, eu tenho certeza
certeza. O que tiver de dúvida, vocês podem me chamar, mas isso eu vou deixar para o final para a gente bater um papo disso. Então, essas duas ferramentas você consegue planejar, dar o primeiro passo e ser produtivo com o to-do list. Então, a gente conseguiu sair do zero para a produtividade com duas ferramentas. Com duas ferramentas. E tem muita ferramenta por aí, mas muita ferramenta, tá? E essa aula, galera, eu vou deixar disponível aqui embaixo o PDF dela, tá? Eu vou deixar esse PDF para você que está vendo esse workshop de forma gratuita. Eu vou deixar o PDF aqui embaixo, é só você baixar, tá bom? É só você baixar o PDF, tá?